E aí galera, beleza? Para mim esse software é o software mais fácil para quem está começando, para quem não tem muito conhecimento no Photoshop, né, que é o grande software utilizado por todo mundo aí. Então quem está querendo resolver ali um problema simples, algum problema gráfico, alguma coisa assim, para mim este é o software mais simples para quem está começando, para quem quer resolver um problema rápido, né, que é o Adobe XD. Eu já estou aqui gravando a minha tela. E eu quero passar para vocês dicas fáceis que a gente pode resolver fazendo artes para o seu Instagram, por exemplo, né? Ou para o seu Facebook, enfim. Óbvio que o Photoshop ele tem muito mais funções do que o Adobe XD. O Adobe XD é um software para edição e criação de layouts de sites e aplicativos. Então, ele não vai ter todas aquelas funções que existem no Photoshop. Cortar imagens, por exemplo, no Adobe XD é uma coisa um pouco mais complicada, né? Uma função um pouco mais complicada do que no Photoshop. O ideal é que você tenha a sua imagem cortada no Photoshop quando você precisar utilizar uma imagem cortada. Então é um software que existem várias funções do Photoshop, mas que ele é um pouco limitado, né? É legal você trabalhar com o Photoshop e ele junto. Mas para quem quer resolver problemas simples ali de social media, de algum layout, de alguma coisa ali básica, que às vezes até você utilizaria o Paint para fazer isso, você consegue fazer no Adobe XD. Então, para começar, eu pretendo fazer aqui um Stories, né, para a gente utilizar de exemplo no tutorial. Então, para começar, eu já estou com a minha tela gravando aqui. é, eu vou criar um novo documento. Então, aqui é o painel do XD, né? Eu vou aqui em início e eu vou criar aqui, ó. Aqui eu já tenho algumas resoluções pré-definidas, né? Então aqui a gente tem o iPhone, a gente pode vir aqui escolher, né, a tela do celular que você está utilizando, Google Pixel. Aqui você tem o tamanho para web mesmo, né, o Full HD. História do Instagram. Aqui, ó, a gente já tem o Story do Instagram. Já tem uma pré-resolução aqui já pra gente. Então a gente vai utilizar esse exemplo aqui. Então a gente vai abrir em História do Instagram. Deixa eu tirar aqui meu leitor de tela. Pronto, aqui eu tenho o meu documento criado. Então é muito simples, né? O painel do Adobe XD ele é muito simples. Então vamos supor que a gente precise colocar uma imagem aqui dentro, né? Você tem a sua imagem aí e você quer criar um Stories, por exemplo. Eu vou procurar aqui uma imagem que eu tenha. Então, por exemplo, você puxou sua imagem aqui dentro do XD, ele automaticamente, você pode clicar e arrastar, tá? Ele automaticamente vai te dar a imagem e os controles da sua imagem. Então aqui ele já vai alinhando para mim sozinho. Então eu posso esticar a minha imagem, lembrando que eu tenho que respeitar aqui o meu stories, né? Vamos supor que a gente queira criar uma arte de esporte aqui, né? De mountain bike, enfim, a parte de radical aqui do esporte. Então eu puxei minha imagem, eu redimensionei o tamanho que eu quiser. Se você quiser deixar ela menor, por exemplo, eu posso puxar aqui um shape. Vou desenhar um shape aqui do lado. Posso até passar aqui o meu minha prancheta, que não tem problema. Vou alinhar. Aqui nessa parte direita do Adobe XD a gente tem as funções, ferramentas que a gente está usando e as configurações da mesma. Então aqui eu tenho preenchimento e borda, que seria o preenchimento e borda do meu shape. Então eu posso vir aqui em preenchimento, clicar aqui na minha cor e selecionar uma cor, né? Também eu posso roubar uma cor. Então caso eu tenha aqui uma cor na minha imagem que eu queira roubar, eu posso vir aqui no meu Color Picker e vou vir aqui e roubar um verde, por exemplo. Beleza, roubei um verde. Vou apertar com o botão direito e vou entrar para ordenar camadas e enviar para trás. Pronto, já coloquei atrás da minha imagem. Então aqui eu posso começar a editar, né? Vamos supor que a gente tem um site, né? A gente tem um site de mountain bike aqui, de materiais para esportes, vamos supor. Não gostei dessa cor, então a gente vai pegar outra cor, colocar um cinza aqui. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso site. Vou puxar aqui um texto, colocar aqui motor radical.com.br.
Meu texto aqui está num preenchimento cinza. Eu vou selecionar um branco. Tem que selecionar meu texto. Selecionar um branco. Aqui eu tenho a minha parte da fonte, né? Então eu estou aqui já com uma pré-definição do Adobe XD. Eu vou selecionar uma outra fonte. Você vai selecionar a fonte que você achar melhor. Vou deixar essa fonte aqui, ó, Source Code Pro. Vou selecionar o tamanho do meu texto, tamanho 50. Aqui eu tenho já o meu site. Ele automaticamente alinha para a gente, né? Ele dá essas guides aqui de alinhamento. Então, se eu for arrastando, eu já sei que eu estou centralizado aqui, ó. Então, motorradical.com.br. Aqui eu já tenho o endereço do meu site. Vamos supor que a gente queira pôr outra fonte aqui, né? Outro texto em cima da minha imagem. Como que eu faço isso? Eu quero manter o tamanho ou eu quero manter minha fonte, eu aperto o Alt, clico e arrasto. Eu já tenho outro texto. Então vamos supor que a gente quer pôr uma frase de efeito aqui. Então aqui eu vou colocar aqui a adrenalina não falta. Vou colocar não falta. Criei aqui meu texto. Se eu segurar nessa bolinha de baixo aqui, ó, posso aumentar e diminuir o meu texto. Então, para vocês verem como que o Adobe XD ele é muito mais fácil, né, do que a ferramenta do Photoshop, para quem está começando. Ele te dá tudo na mão, ele meio que te ajuda a criar o documento que você precisa. Então, por isso ele se torna muito mais fácil. Aqui eu vou pegar aqui um bold, né, para a gente conseguir ter uma visão melhor, para a gente conseguir ver melhor esse texto. Vou escolher um lugar onde eu possa pôr esse texto que fica bacana. Quero complementar essa arte, eu vou fazer aqui umas firulinhas, vou puxar aqui mais um shape, só para ele não ficar vazio, shapezinho branco, que a adrenalina não falta, motorradical.com.br, vou dar um bold aqui também. Lembrando que no Story do Instagram a gente tem algumas opções aqui embaixo, né, no menu, então é importante você não deixar muita coisa aqui embaixo, é legal você subir um pouquinho aqui, motorradical.com.br. Se você tiver seu logo, vamos supor que você tenha seu logo aí como imagem, então você vai abrir uma pasta do seu logo e simplesmente puxar o seu logo aqui fora. Sempre que você for puxar uma imagem para dentro do XD, você tem que puxar para fora da sua prancheta. Primeiro, se você puxar para dentro da sua prancheta, vai acontecer isso daqui, ó. Eu vou puxar outra imagem aqui, ó. Se eu puxar para dentro, ela vai substituir a minha prancheta. Então aqui também ficou até legal. Ficou até mais conversou melhor, né, com o nosso nome aqui de site. Enfim, vou deixar essa imagem. Então, quando você for puxar o seu logo, eu vou puxar novamente aqui, esse logo do YouTube. Você sempre puxa para fora da prancheta. E aqui você vai ter as opções de tamanho e tal. Então, vamos supor que você quer pôr seu logo aqui. Coloquei meu logo aqui. Aqui, adrenalina não falta. motorradical.com.br. Vou selecionar essa prancheta e eu vou pegar esse amarelo aqui, ó, do carro. E aqui eu vou pegar o preto. Então, beleza. Vamos supor que você tenha terminado a sua arte, para vocês verem como que é fácil, né, a gente editar isso aqui. Então, vamos supor que você tenha feito a sua edição e você quer salvar essa arte para você postar no Stories. Como que a gente faz isso? Você vai vir aqui nesses 3 risquinhos, que é o menu, tá, do Adobe XD. A gente vai salvar o documento. Você pode salvar na nuvem aí, ou você pode salvar no seu computador. Você escolhe. Aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. E vou exportar aqui todas as pranchetas. Como eu tenho uma só, ele vai exportar a minha prancheta aqui. Eu recomendo você sempre ter uma prancheta. Ou se você estiver criando vários stories, você pode ir copiando as pranchetas
e você exportar tudo de uma vez em lote. Também é bem mais fácil, né? Então eu vou aqui todas as pranchetas, vou escolher aqui JPEG, vou deixar no meu desktop, design e exportar. Agora eu vou lá na minha tela, entrando aqui, vou abrir a minha imagem. Eu tenho aqui a minha imagem, meu stories pronto. E aí é só você pegar essa imagem, upar aí no seu Drive, ou no Google Drive, ou no seu iCloud e colocar no Instagram. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Não se esquece de se inscrever no canal para me ajudar a criar mais conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um joinha aí, também ajuda a divulgar bastante o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou!